As histórias de lendas e maldições que envolvem as múmias nos despertam curiosidade e fascínio. No cinema, na literatura e nos games, elas se tornam personagens de narrativas fantásticas. Tanto as múmias quanto os objetos encontrados junto delas são fontes importantes para entendermos as práticas religiosas do Egito Antigo, principalmente as que se referem à crença na vida após a morte. Para que uma pessoa alcançasse a eternidade, era primordial que seu corpo fosse preservado. As areias do deserto foram responsáveis pela conservação das primeiras múmias egípcias, no período anterior à unificação do Alto e do Baixo Egito. Naquela época, os mortos eram enterrados diretamente sob a areia, cuja temperatura elevada provocava uma rápida evaporação da água do corpo, preservando órgãos e tecidos. Um exemplo desse tipo de sepultamento é a múmia apelidada de Ginger, encontrada em 1901 e datada de 3.300 a.C. Em bom estado de conservação, ela pode ser vista atualmente no Museu Britânico. As primeiras tentativas de preservação dos corpos por meio de técnicas de mumificação foram realizadas por volta de 3.200 a.C., durante o período conhecido como Antigo Império. Embora essas técnicas tenham variado ao longo da história do Egito Antigo, algumas etapas essenciais podem ser destacadas. Tudo começava na oficina do embalsamador, onde os familiares da pessoa a ser mumificada escolhiam o método a ser aplicado. Os procedimentos mais elaborados eram destinados aos faraós, aos seus familiares e aos altos funcionários do Estado que podiam arcar com os custos do serviço. Os mais baratos eram destinados às camadas intermediárias da sociedade. No método mais caro, eram removidos o cérebro e os demais órgãos internos, exceto o coração e os rins. Nos mais baratos, realizados sobretudo a partir do Novo Império, não se extraíam os órgãos internos. Na etapa seguinte, o corpo era coberto com natrão, um mineral composto de carbonato de sódio, e ficava em um recipiente durante 70 dias. Dessa forma, ele era desidratado, o que impedia a proliferação das bactérias responsáveis pela decomposição. Após a desidratação, era preciso recuperar o volume perdido pelo corpo. Para isso, ele era preenchido com linho, serradura, terra, natrão, resinas, ervas aromáticas e, ocasionalmente, até cebolas. O próximo passo consistia em cuidar da aparência da pessoa morta. Depois da aplicação de óleos e bálsamos aromatizantes, o corpo era enrolado em faixas de linho. Em alguns casos, realizavam-se tratamentos estéticos, como o aplique de cabelos naturais, por exemplo. O processo se encerrava com a colocação de uma máscara funerária feita de ouro ou de camadas de fibra ou papiro molhadas. A matéria-prima utilizada na máscara dependia da origem social da pessoa mumificada. A máscara do faraó Tutancâmon, por exemplo, era feita de ouro. Todo esse processo fazia parte do ritual de embalsamento, que era acompanhado de preces e fórmulas sagradas recitadas por um sacerdote leitor.